Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Demente Podcast, onde a demência é levada a sério e a arbitragem do futebol do Rio, não. Galera, hoje a gente vai falar, como a gente já tem feito, né? Na domingo a gente fala sobre o resumo da semana e na quinta-feira a gente fala um assunto fechado, tá? A gente vai tratar hoje de algo que é o seguinte, tá? É só você fazer essa introdução de apresentar os caras. Porque foi pedido isso por alguns ouvintes, né? Pra gente tratar de temas assim, que quanto mais com o ano eleitoral, que as pessoas não têm muita noção do que seja, tá? E a gente vai falar de algo que tem um impacto direto nas eleições que vão ter esse ano, tá? Hoje eu tô aqui com o Alexandre. Tudo bom, Alexandre? Salve! Tô com o Estevão aqui também hoje. Tudo bom, Estevão? Opa, beleza? É isso aí, Estevão, você como produtor de conteúdo, deixa aí suas arrobas aí. Essa piada vai acabar nem. Toda vez, né, mano? Gente, quem estiver ouvindo, quiser seguir um Instagram mais voltado para política, é só seguir Estevão M. Gouveia no Instagram. Falo bastante desses assuntos, como quociente eleitoral também, cláusula de barreira, federalismo partidário, essas coisas. Então, o que acontece? Hoje eu vou falar e depois o Estevão vai corrigir tudo o que eu vou falar. Beleza? Galera, o episódio fica disponível no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, no Amazon Music, no Deezer e também vai ficar disponível no YouTube. Embaixo aqui do episódio, principalmente no Instagram, no Spotify, vai ter uma caixinha de mensagem. Deixa sua mensagem lá pra gente, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o quociente eleitoral, tá? O que é isso, né? Como a gente sabe, a cada 2 anos no Brasil a gente tem eleição. Tá? Eles vão se alternando entre eleições gerais, que vão ser esse ano, para presidente, governador, senadores, deputados federais e estaduais, e as eleições municipais, que elegem prefeitos e vereadores. Tá? Para presidente, governadores e senadores, o voto é majoritário, ou seja, quem obtiver a maioria dos votos se elege. Tá? Agora, para deputados federais e estaduais, bem como para os vereadores, a conversa muda um pouco de figura. Pois para esses que são eleitos, tá? Eles são eleitos através do sistema proporcional, tá? É muito comum o questionamento após uma eleição alegando que houve fraude, ou esquema, ou roubalheira na votação, que fulano teve mais votos que ciclano, e esse não se elegeu, né? Mas isso não ocorre mas isso ocorre, só corrigindo, por conta do sistema proporcional, onde os votos vão para o partido. Tá? Antes de tratar do sistema proporcional em si, eu quero só dar um breve histórico da sua implementação no Brasil. Tá? Foi Getúlio Vargas, ou melhor dizendo, foi durante o primeiro governo Getúlio Vargas que implementou o sistema proporcional no Brasil. Na época, logo após a Revolução de 30, visando desarticular as oligarquias de São Paulo e de Minas, que dominavam o cenário político na época, a famosa política do café com leite, se possibilitou a ampla criação de partidos políticos. Só que nessa época, a votação era feita ainda em nome de candidatos, o que não dava força aos partidos. E para que os partidos passassem a ter uma relevância, eles se movimentaram para implementar o sistema proporcional, lá no Código Eleitoral de 32, tá? E que vigora até hoje. Não o código, mas o sistema proporcional, tá? O sistema proporcional tem a ver com o quociente eleitoral, tá? Que eu vou tentar explicar agora e que, obviamente, depois o Estevão vai fazer todas as correções necessárias. Tá? No sistema proporcional, os votos para deputados e vereadores, tá? Deputados aqui eu estou falando deputado federal e estadual, tá, gente? São contabilizados para o partido, tá? Que no final da votação você vai se apurar a quantidade de vagas que esse partido vai ter no parlamento, tá? As vagas que cabem a cada partido serão preenchidas pela maioria dos votos dentro do partido, tá? A forma para se apurar a quantidade de vagas, ela se denomina, como eu falei, quociente eleitoral. O quociente eleitoral, por sua vez, é literalmente um cálculo matemático, tá? Nesse cálculo se apura o total de votos válidos, tá? Lembrando que votos válidos são aqueles subtraídos dos brancos e os nulos, tá? E o número de votos necessários, que são os... Peraí.
Tá? É tão confuso o negócio que eu me perdi aqui. Peraí. Se apura o seguinte: 2 votos válidos vai se apurar o número necessário de vagas de votos para ocupar uma vaga no parlamento. Como é que se funciona esse cálculo? Você pega os votos válidos e divide pelo número de vagas. Por exemplo, a gente tem uma cidade aqui com 10 mil votos válidos e tem 10 vagas para a Câmara Municipal. Tá? O quociente eleitoral será de 1.000 votos. Tá? Então, dentro desse exemplo aqui, vamos supor que o candidato Roberto Dinamite, do Partido Vasco da Gama, tenha recebido 5.000 votos nessa eleição. Isso importa dizer que o candidato Dinamite sozinho trouxe consigo, tá, mais 4 candidatos do Partido Vasco da Gama. Trouxe o Edmundo, Juninho, Pernambucano, Carlos Germano e o Felipe. Só para ilustrar melhor aqui, tá, gente? Para não ficar um candidato sem nome, tá? Não tem nada a ver com minha torcida pelo clube, tá? Foram nomes aleatórios. Tá, o número de vagas de cada partido será denominado consciente, será denominado pelo consciente partidário. Tá? Mas para que esses outros candidatos tenham direito à vaga no parlamento, eles precisam atingir um número mínimo de votos, tá? Que é a quantidade igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Ou seja, dentro do exemplo que eu dei, eles têm que ter 100 votos. Tá? Mas ainda pode acontecer das vagas não serem preenchidas. Daí se fala no cálculo da média, tá? Cálculo de média, desculpa. Aqui as coisas complicam um pouco nessa matemática, tá, gente? As vagas vão ser distribuídas da seguinte forma, tá? Você pega o número de votos válidos de cada partido. Esses números de votos válidos que cada partido teve vai ser dividido pelo número de lugares que ele obteve pelo quociente partidário, mais um. Tá? Cabendo ao partido, com maior média, uma vaga. E esse cálculo vai se repetindo até o preenchimento total das vagas. Tá? Não é de se estranhar que as pessoas não entendam as eleições para deputados e vereadores por conta disso. Mas isso, por exemplo, explica o efeito Tiririca, tá? Que acabou tendo muito voto e levando com ele uma galera. Tá? Por todas essas complicações que o sistema proporcional apresenta, há um movimento já pela implementação do voto distrital. O que é o voto distrital? Ele consiste na divisão de um território, seja o estado ou município, pelo número de vagas que se tem direito no parlamento. Tá? Essa divisão se denomina distrito. E cada um desses distritos vai eleger um representante. Ou seja, você pega um estado que vai eleger 10 deputados estaduais. Você vai dividir o estado em 10. E cada parte dessa divisão de 10 se chama distrito, e esse distrito elege um representante, tá? Os que defendem esse sistema, eles alegam que isso retomaria, ou aumentaria, ou fortaleceria, ou passaria a existir, no caso também, uma ligação maior entre o representante e os representados, tá? Para os defensores, a vontade do eleitor é melhor expressa pelo voto distrital, sem qualquer critério de proporcionalidade. Já quem defende o sistema proporcional alega que os pequenos segmentos da sociedade terão mais chances de serem representados no parlamento pelo sistema proporcional do que pelo voto distrital. Tá? Há quem diga que o sistema proporcional favorece os partidos por conta do fundo partidário, do fundo eleitoral, que leva em conta o número de vagas preenchidas no parlamento, bem como o número de votos obtidos na eleição. E, portanto, disso eles nunca mais vão alterar esse sistema proporcional, né? Então, eu aqui questiono vocês, principalmente o Estevão, peço até o Estevão fazer as correções devidas aqui, o que vocês acham disso, o Alexandre, o Estevão? O que vocês acham disso? Vocês acham que é justo, que é democrático, que o voto distrital representa mais a democracia, ou que o sistema proporcional acaba pela essa questão que foi expressa dos pequenos segmentos serem representados, é uma representação maior da democracia? O que você acha, Estevão? Faça as correções, por favor. Mano, foi tanta informação que eu fiquei até perdido aqui na hora de começar. Respondendo a pergunta, eu gosto do sistema proporcional. Eu não gostava, acho que você até comentou que você foi estudando, era contra, até que você falou, nossa, até que faz sentido. Eu fui mais ou menos nessa também. Eu era, cara, não faz sentido nenhum o sistema proporcional, ele é absurdo. Fui estudando, de repente eu sou a favor do sistema proporcional. Por quê? Existe uma lei na ciência política, chama Lei de Duverger,
que um sistema proporcional ele tende ao multipartidarismo e o sistema distrital tende ao bipartidarismo, igual tem nos Estados Unidos. Não é obrigatório, claro, os Canadá, a Inglaterra, eles são multipartidários, mas são distritais, se eu não me engano. Mas para um país grande, igual o Brasil, que tem de tudo aqui, a gente tem infinidade de culturas, cada estado já tem um monte de gente diferente, você forçar a pessoa a votar, a eleger uma pessoa de um partido para representar todo mundo, ia acabar virando, sei lá, é que a gente tem vários estados e as divisões políticas são diferentes, mas na Bahia ia ter só PT contra... Qual que era o outro que era forte lá? PT contra DEM, que era da Semineto. Aqui em São Paulo vai ser sempre PSDB contra PT. Lá no Rio Grande do Sul vai ser sempre... PT tá em todos, né, cara? É sempre PT contra PSDB também. Então, todos os estados, eles vão tender ao bipartidarismo. E aí, vamos supor que você é, sei lá, você mora na periferia, você gosta muito do discurso socialista e você costuma votar no PSOL. É muito improvável que você consiga eleger um único representante do PSOL na Câmara, porque o PSOL, ou até o Novo, o Partido Rede, eles são partidos de nicho. Eles pegam um público específico, contando com esse sistema proporcional, para eleger 3, 4 representantes que façam barulho lá dentro e façam o partido ficar mais conhecido. Não vai mais ter isso. A gente vai ter que lidar com bancadas cada vez mais bipartidárias e gostou, não gostou, azar o seu. Eu acho Oi. Pode terminar, desculpa. Não, eu acho que num país tão multicultural igual o Brasil, o sistema proporcional permite permite que mais pessoas sejam representadas no Congresso de fato. Não, então, isso aí que foi o grande ponto para mim que me fez parar para pensar, né, dos pequenos segmentos. Tá, mais uma coisa, na prática, o voto distrital não vai atender melhor a região do que um voto proporcional, no sistema proporcional? A nível estadual, eu acho que até que sim, porque a nível estadual a gente está falando de um estado só que é dividido, mas assim, o estado sempre, de modo geral, tem os mesmos partidos governando. São Paulo nunca teve outro partido que não o PSDB, o Rio Grande do Sul sempre divide entre dois, Bahia também. Então, em micro escala, até que pode ser o distrital. Mas a macro, não faz sentido você deixar 2 partidos por estado representando. Você vai ter uma bagunça lá. Você vai ter uma bancada forte do PSDB, porque ele só representa São Paulo, Rio Grande do Sul e, sei lá, Goiás. Então, o que acontece com os outros estados? Acontece nada. Os outros estados não vão ser representados por esse partido. Esses partidos eles vão ter bastante força, não vão atender uma boa parte da população. E é isso. Porque aqueles estados lá, sei lá, o Acre elegeu 3 deputados do PP, que é quem é mais forte lá, e esses 3 deputados do PP não têm força nenhuma. Tá, então, só uma coisa. A impressão que eu tive quando eu estava pesquisando para isso é que o voto distrital enfraquece os partidos, enquanto que o sistema proporcional ele fortalece. Sim. Tá? Foi essa a impressão que eu tive. Eu estou enganado ou é isso mesmo? Sim e não. O que acontece? No voto proporcional hoje, o partido tem muita importância, porque o pessoal vota bastante no partido. Bom, no Brasil nem tanto, na verdade, porque no Brasil nossos partidos são todos basicamente a mesma coisa. Mas, por exemplo, tem gente que vota só no PSOL, tem gente que vota só no Novo, tem gente que vota só no PT. E nesse sentido é bom. O problema é que o Brasil é um país que os partidos políticos tentam ter bastante importância, mas é um país que é incentivado o personalismo. Então os partidos eles vão lá e lançam, sei lá, o Datena para deputado federal, se bem que ele vai para o Senado, mas lançaria para o deputado federal, que ele ganha 500 mil votos, leva 3 pessoas nada a ver junto com ele. No sistema distrital, isso daí seria ainda mais apoiado, então os partidos iam procurar pessoas demagogas mesmo, ia procurar os Lulas e Bolsonaros da vida para se eleger, porque eles vão precisar do voto majoritário para ganhar. Toda região do estado precisaria da pessoa mais popular possível, e a gente viu no nosso histórico presidencial que a pessoa mais popular muito raramente é mais adequada para o cargo. Então a gente sacrifica um pouco o partido, porque o cargo não vai mais ser do partido, vai ser do próprio mandatário, mas a gente perde também em qualidade política. Alexandre, você que tem uma opinião contra o sistema proporcional, o que você
Fala pra O lance é gente. o seguinte, tipo assim, ninguém gosta de política. A maioria da população esmagadora não gosta de político. Ah, eu vou lá votar no, que nem São Paulo, vou votar no Tiririca, porque eu não gosto de político, vou botar um palhaço lá que eu não gosto. Só que o dono do partido, malandramente, eu vou botar o Tiririca, que vai ter 1.200.000 votos, e vai botar um monte de gente que eu quero lá dentro. Aí, puxa, os caras não tem nada a ver com o Tiririca, coronel não sei o que lá, MC não sei o que, e entra e tá lá com 10 cadeiras no parlamento, com voto de pessoa que, né, não gosta de política. Puxa muita gente lá pra dentro. Eu acho que, por exemplo, é isso que pegou para mim, que não, como eu falei, quando eu li o lance lá da representação de pequenos segmentos. Eu falei assim, eu fiquei imaginando, sabe o quê? Você pode achar um absurdo que eu falar, mas de repente o Tiririca no PSTU. O PSTU passaria a ter alguma relevância, mesmo que seja pequena, que hoje não tem nada. Nosso querido PSTU não tem nada de relevância hoje. Malemar deve eleger um vereador aqui, um deputado estadual ali. Peraí, tem um corno passando, acelerando a CG. Mas eu acho que pelo sistema proporcional ele possibilita isso, né? Ele poderia, dentro desse exemplo que eu dei, por exemplo, o PSTU ter 3 deputados federais lá, correto? Seria correto alguns anos atrás, mas em 2018, conforme você falou, foi criada a cláusula de barreira. Então, se um candidato tem menos de 10% do quociente eleitoral, ele, mesmo que ele seja eleito, a cadeira dele não sobe. Então, se o PSTU só tem um candidato relevante, o resto não ganha voto nenhum, o Tiririca entra e o PSTU perde essas 2 cadeiras, elas vão para sobras. Ah, não, entendi. Mas, né, nesse caso aí, o PSTU ia ter que ter no mínimo 10%, dentro do que eu falei aqui, né? No mínimo, cada um teria que ter 10% do quociente eleitoral, né? Isso. Então você teria que fazer um trabalho para que pelo menos aqueles caras chegassem naquele mínimo, né? Exatamente. O sistema proporcional, ele não é o problema. Na verdade, o problema é o nosso sistema partidário, que permite que partidos não tenham nenhuma ideologia. Na verdade, isso daí aconteceu desde o final da Segunda Guerra, quando a gente começou a dar dinheiro público para partido. Eles começaram a se aproximar cada vez mais do governo e cada vez menos do eleitorado. Daí, realmente, o sistema proporcional não faz nenhum sentido se o MDB tem, num estado, a galera que apoia o Lula, no outro estado, a galera que apoia o Bolsonaro, e aí, no meio desses dois, ainda tem o pessoal que apoia o Moro, tem o pessoal que, não tem nenhuma unidade partidária. Você tá votando num cara que tá ajudando a eleger 5 pessoas completamente diferentes. Se fosse um país com um sistema partidário mais sério, que o PSD é centro-direita, o PT é centro-esquerda, o Novo é extrema-direita, essas coisas, aí faria assim, o nosso sistema proporcional seria perfeito, porque você vota no Novo, teu candidato não foi eleito, mas você sabe que o candidato que foi eleito vai representar suas ideias. Você vota hoje no MDB e o cara não foi eleito, você não faz nem ideia do palhaço que vai subir lá. Eu penso para frente a gente falar também sobre os partidos. O Brasil tem muito partido e pouca, vamos botar assim, entre parênteses, tá? Entre aspas, desculpa, pouca ideologia, né? Para tanto partido, né? Tem muito partido que representa a mesma coisa que o outro, só que tá ali por conta do fundo partidário, por conta do fundo, tanto é que os partidos têm dono, né? Sim. Sim, você me fala a diferença entre o PP e o PL no estatuto, na ideologia deles, mano, eu te dou um prêmio, porque os caras, eles são literalmente a mesma coisa, só muda o nome porque, sei lá, o clã do PP não queria dividir poder com o clã do PL, eles dividiram em 2 partidos diferentes. Mas aqui, a cláusula de desempenho também era um outro jeito que eles estavam diminuindo os partidos, que o partido tem que ter uma quantidade de voto em cada estado para ter acesso ao fundo partidário, mas isso daí quebra os partidos de nicho, principalmente, os partidos menores, e fortalece o MDB da vida, que pega 500 candidatos, lança lá e torce pelo melhor, ganha um monte de voto, elege 3 pessoas por estado e sucesso. Entendi. Resumindo, tá tudo errado. Resumindo, tá tudo errado. Isso aí é o Brasil, cara. É por isso que é divertido estudar Brasil. Eu falo que o dia que o Brasil der certo, eu vou mudar pra um país que dá errado, porque você vai estudar a política do Canadá. É tudo redondinho lá, mano. Não precisa ir longe, não. Pode estudar a política do Vasco. O Brasil der certo, você vai ficar abismado. 7. A urna 7. Ah, mano. Até a maldita urna 7. Teve um ano aqui no Rio. Teve um aqui no Rio, foi lá na década de 90, tem muito tempo. O candidato foi o Lindbergh. Ele se candidatou a vereador
Aí acabou a eleição, resultado final, ele chegou lá na frente da câmera e falou assim, ó, na rua, né? Eu tive mais votos, eram 52 vereadores. Ele chegou lá, eu tive mais votos que 50 pessoas aqui e eu não entrei, porque o partido dele era pequeno. Eu falei, caramba, Brian, o maluco teve voto pra cacete e não entrou. É meio esquisito isso aí. Então, isso é uma coisa para mim que me faz ser contrário ao sistema proporcional, né? Por conta disso, né? E tem aquela história também, né? De, por exemplo, principalmente isso acontece muito em eleição municipal, né? Principalmente em município pequeno, igual a gente mora aqui, que aí, por exemplo, aquele seu camarada, não que eu faça isso, mas aquele seu camarada vai se candidatar a vereador. Aí você vai votar nele, só que você tem que ver quem que tá no partido dele. Né? Que de repente tem aquele seu camarada, mas tem outros 5 caras que são, você sabe que não são pessoas da melhor índole. Então, o voto que você vai estar dando no seu camarada, muito provavelmente, você pode estar ajudando a eleger um desses caras, né? Isso, para mim, é um problema sério, essa questão do voto proporcional. A maior dificuldade do brasileiro entender o voto proporcional é que, igual você falou no começo, o voto não pertence ao candidato, ele pertence ao partido político. Tanto que se o candidato do legislativo sai do partido no meio da legislatura, ele perde a cadeira e o próximo mais votado sobe. No caso do distrital, isso seria um pouco melhor, porque o voto seria do candidato, não do partido. Proporcional. Vamos lá, se eu não me engano, pela lei eleitoral, o partido pode lançar 150% de candidatos a mais que a cadeira, ou 200%, alguma coisa assim. Aí você tem que se preocupar com o seu voto e você tem que se preocupar com o voto do colega de partido que pode estar indo melhor que você, porque se só tiver uma cadeira ele ganha. Mano, tanto de traição que não corre nos bastidores da política por causa disso, você transforma a política numa coisa tão podre, que você vai lá, chama teu amigo e faz quebra as pernas do cara, metaforicamente, no caso. Sei lá, você chama teu amigo pra ir numa igreja que o cara é pastor e começa a falar mal dele, tira a voto dele, manda pro teu amigo. No sistema distrital, como é só um candidato por partido, o partido se une mais em volta desse candidato, então tem menos briga interna, menos dessa podridão. A podridão, no caso, seria na hora de escolher. Um problema do distrital é que quem escolhe quem vai ser o candidato é o partido. Então, pessoas novas muito provavelmente não vão ter chance de entrar. Os caras não vão colocar, sei lá, um outsider, né, um cara novo na região de Santa Bárbara e Americana, se eles têm uma Cris para concorrer pela 24ª vez seguida. Cara, uma coisa que eu também ouvi o seguinte, essa questão do sistema proporcional dentro do estado, né? Porque as coisas acontecem no município, acontecem no estado, a gente pode falar isso também em relação ao município, que tem determinadas áreas dentro do município ou do estado que não tem ninguém representando eles, né? Isso ocorre, né? Com voto distrital isso não aconteceria. Isso é verdade. Tem locais para que não tem ninguém representando e tem locais que tá todo mundo, né? Eu acho que lá na região Jardim Glória, Jardim Paulista, você tropeça na rua, um vereador te dá a mão para você levantar. Então. Aí você vai lá para, sei lá, Praia Azul aqui Americana e não tem nada, o negócio tá as moscas. Talvez, vamos supor assim, como o universo é menor, talvez se nas eleições municipais poderiam se adotar o voto distrital, né? Então, para que cada região dentro do município tenha algum tipo de representatividade, né, cara? Eu acredito que quanto mais homogênea a cultura, quanto mais micro for a política, melhor o voto distrital, porque aí você está representando uma população pequena, e aí realmente faz sentido cada parte daquela cidade ou daquele estado ter um representante. Agora, a nível Brasil, precisa que todo mundo seja representado, você não pode ter só pessoas de poucas tipos, né? Só homem, branco, hétero e de igreja representando. Acontece o quê, né, cara? Mas é isso que acontece. Acontece, mas imagina se fizesse voto distrital. Você não vai lançar no Rio de Janeiro muita chapa de, sei lá, negro e gay, visto que o pessoal do Rio de Janeiro, eles votam no Crivella, votam no Bolsonaro. Você vai lançar, a galera vai parecida. Mas vai ter aquela galera que vai votar no negro e no gay, cara. Vai, mas se for uma galera, tipo, 49% votar no negro e no gay, 51% no branco hétero, o gay perdeu. Os votos dele não valeram nada. Entendi. Mas aí você tá falando no caso de prefeito.
Não, tô falando o caso de Voto distrital. Brasil geral. Se for para caso de prefeito, essas coisas, aí eu acho que tem que ser Não. majoritário. Não, sim, isso aí isso aí não tem dúvida, né? Não tem nem, acho que não tem nem como ser proporcional quando é um cargo só, né? Mas a questão, por exemplo, do município, que você deu o exemplo, vamos supor que a região de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, né? Que são coligadas aqui. Era uma coisa só antigamente, Uma né? coisa só. Então, mas eu acho que seria interessante, por exemplo, ter um cara daqui, se isso aqui fosse um distrito, essas 3 cidades, um cara daqui, por exemplo, como deputado estadual. Mas aí também você tem que fazer o seguinte, você tem que vincular as funções dele à região, né? Não adianta também eleger, porque vai no voto distrital também, que nem você falou do Jardim Glória, por exemplo. Os caras vão pegar a galera de lá, vão espalhar pela cidade, como se fosse representante daquele canto. Mas depois eles só vão entender uma coisa. Então eu acho que tinha que ficar preso àquilo. Falou, tá aqui, você tem que atuar para esse distrito. Você não vai poder... Lógico, tem coisas que são âmbito do Estado, mas o seu trabalho tem que ser voltado para cá. Você não vai poder fazer nada, por exemplo, seja favorável, não vai fazer contra, tá? Que tem uma diferença, né? Você não ser favorável não quer dizer que você é contra. Por exemplo, você não vai poder atuar em favor de Sumaré. Você só pode atuar em favor de Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara. Eu não sei se é assim que funcionaria na prática. Não seria assim que funcionaria na prática, porque um deputado estadual tem que agir em prol do estado inteiro. Mas o que aconteceria? Vamos supor que a gente mora na mesma região e a gente elege, sei lá, o Antônio para deputado estadual nosso. Amém. Amém, cara. A hora que uma igreja estiver fazendo barulho muito alto, a gente já sabe a quem recorrer, porque a gente elegeu esse cara, a gente vai lá falar com ele, tá fazendo barulho, faz alguma coisa para nós aí. Então você tem muito mais proximidade com um deputado, com um vereador, caso seja distrital. No proporcional, se eu votei num cara que não se elegeu e ninguém da minha região se elegeu, eu não tenho contato com ninguém. Pelo menos você vai ter certeza de que uma pessoa você tem contato caso você precise de alguma coisa, de alguma demanda, tipo uma rua esburacada, vai ter alguém lá que você possa falar, olha o tamanho desse buraco, daqui a 10 anos, fala pro prefeito fazer alguma coisa. É difícil, né, cara? A gente vai conversando aqui, eu fico pensando nos prós e nos contras dos dois, e eu não consigo bater o martelo e falar, esse é melhor que aquele. O distritão que eles estavam falando de fazer, eu acho que era metade e metade. Você ia eleger metade como distrital e metade como proporcional. Eu acho que ia virar uma lambança só. Eu acho que se fizesse distrital no município, já era bom demais. Porque eu tinha um professor na faculdade que ele falava, as coisas acontecem no município. Não se esqueçam disso. As pessoas moram no município, né? Então as coisas acontecem no município. Então acho que a eleição municipal, ela de todas, para mim ela tem talvez a maior relevância, assim. Porque é o que te atinge diretamente, cara. E o pessoal menos dá atenção, né? Tipo... É o que menos dá atenção. É o que mais tem coisa grotesca. Exatamente. Entendeu? Aí isso elege, sei lá, o careca qual que era o nome do cara? Careca do lanche que tem em Santa Bárbara, acho. Santa Bárbara tem um cara que foi eleito que ele tem mais amigo no Facebook do que voto. Não vou nem falar o nome do sujeito, que falaram que ele ouve isso aqui, então não quero nem me comprometer com ele. Mas ele quase rodou essa semana aí. É que esse lance aí do município, o que o vereador faz? Muda o nome de rua e aprova ou desaprova o que o prefeito está fazendo. Ele não é tão, assim, influenciador assim no município, né? Aí entra outro problema também, que o Brasil é um país que centralizou tudo no governo federal e o município não tem mais nada para fazer. Né? Fica bem engessado, né, a atuação do vereador. É bem engessada. Ele fica mais fiscalizando o que o executivo municipal faz, e é isso aí que o Alexandre falou. Ou manda capinar um lugar lá, não é nem que ele mande, né? Não é competência dele, né? Ele pede para capinar, né? Motivo de capinar tal terreno numa rua, ou de cuidar do meio-fio aqui, pintar ali, entendeu? Essas coisas. Porque não é a função dele também ver isso, né? Isso é a função do executivo, né? Exatamente. Assim, o vereador ele consegue fazer indicações a pedido da população, se ele perceber, e o executivo decide se ele vai fazer alguma coisa a respeito. Mas eu acho que a âmbito municipal, eu acho que o distrital seria o melhor.
Entendeu? Por exemplo, eu acho que, vou falar um negócio aqui grande, é que não dá para fazer isso também porque você incharia muito a Câmara, mas o ideal seria que cada bairro elegesse um representante. Mas aí não dá. Mas, por exemplo, tem muito bairro. Aqui então, Alexandre, aqui é uma confusão, cara, que os municípios se confundem aqui. Na academia, pra você ter ideia, tinha água de Americana e esgoto de Santa Bárbara, por causa da proximidade da cidade, né? A parte urbana é bem junta uma da outra, assim. Não tem aquele espaço para emendar um no outro. Entendi. Mas o assunto, assim, eu acho, agora, por exemplo, você poderia pegar 3 bairros, assim, e cada um eleger um distrito. Um vereador. Entendeu? E aquele cara ficava representando a região. Aquela área. Você tem que atuar para cá. Entendeu? Eu acho que isso seria o ideal, pensando no município. Eu acho que até pelo tamanho desse universo, até de vários segmentos, da questão cultural que você falou, mesmo assim, pelos municípios serem menores, eu acho que mesmo assim o voto distrital seria melhor, representaria melhor esses segmentos, porque as pessoas poderiam ir direto ao vereador, falar, a gente aqui de tal coisa, assim, a gente precisa disso, é mais fácil do que essa distância que tem hoje. Não, com certeza. A ideia de quanto menor, melhor para o distrital é que aí mesmo que você não tenha sido representado pelo seu candidato, os outros candidatos ainda vão te representar em algum ponto porque a cultura é muito parecida. Em Americana, eu nem votei porque eu estava morando em outra cidade na época, mas tem uma mão inteira de vereador lá que eu sei que se eu for lá na Câmara e falar dos problemas do meu bairro, ou problema de um bairro diferente, ou até de um projeto de lei, o cara vai ouvir, porque americanense pensa meio parecido. Os votos em americano sempre foram meio parecidos em questão de presidente, em questão de deputado. Então, quanto mais parecida a cultura de uma cidade, mais fácil o voto distrital, porque você não perde tanto em representatividade igual seria fazer no Brasil inteiro. O Brasil é muito grande, né, cara? Eu sou uma coisa, eu não sei, posso estar falando uma grande bobagem, mas por mim, se diminuiria o número de senadores e se institucionaria governos regionais. Um governo da região norte, da nordeste, do centro-oeste, do sudeste e do sul. Eu acho que assim você desenvolve melhor a região. É o que a gente está falando de fracionar, né? Pode ser uma grande bobagem que eu falei aqui, você pode me corrigir. Mas que, por exemplo, os senadores, cara, tem que atuar pelo Estado, mas muitas vezes atuam só por uma região dentro do Estado, né, cara? Sim. Então, sei lá, diminuiria isso e você chegaria e falaria assim, agora tem um cara, entre o governo federal e o governo estadual, tem agora um governo regional. Mas também é inchar a máquina pública e eu não sei se na prática teria efeitos positivos. Eu pensando assim, dentro do pouco conhecimento que eu tenho, seria uma forma de você desenvolver melhor as regiões. Porque, por exemplo, o Nordeste, se o Nordeste fosse um grande bloco, ele se desenvolveria melhor do que algo separado, né? Então, o Sudeste não precisa disso, né? O Sudeste, o Sul também acho que não. O Sul é meio igual, um bando de loiro de olho azul. Mas o Norte e o Nordeste principalmente, cara. Eu acho, sei lá, não posso estar divagando e falando grande bobagem aqui. O lance do Sul é o seguinte, são 3 estados, 3 senadores cada um, 9 senadores. Nordeste é um monte de estado pequenininho, cada um são 3, quer dizer, a bancada do Nordeste é muito forte porque tem muito senador, porque tem muito estado pequeno lá, e aí meio que desequilibra essa parada, né? Mas não desequilibra, porque não é uma competição contra o outro, né, Alexandre? Mas é outra coisa. O interesse de cada estado, né? Mas a bancada do Nordeste é forte, e a do Sul nem tanto. Entendeu? Mas, por exemplo, agora se você for falar em deputado talvez não seja a mesma proporção. Então, o deputado é o seguinte, são 513, né? Eu já falei isso na parada anterior, são 513. 10% seria 51 deputados. Eleito direto, com voto dele, 27. Quer dizer, 6, 7%. 486 não tem voto para estar ali dentro, cara. Isso aí que eu acho absurdo. 486 não tiveram voto para entrar ali. Quer dizer, tem pessoas com mais voto que não entraram. É o sistema proporcional, é isso que a gente está conversando. Essa parada que aí
representatividade, como o nego que não foi eleito, quer dizer, entrou no voto Tiririca, vamos dizer assim. Então. Esse lance do voto. Mano, você tem ideia, até hoje eu não sei qual que é o partido Tiririca. Qual que é o partido Tiririca? Ele muda de partido. Ele se elegeu pelo PRB a primeira vez, se não me engano. Deixa eu ver qual partido que ele tá agora. Acho que ele tá no PL agora. Tá no PL, do Bolsonaro. Olha. É porque a pessoa vai lá votar de protesto, só que o dono do partido, tá usando o voto de protesto a favor dele. O dono do partido não é bobo, cara. Vou botar Tiririca. Então, isso eu acho, esse lance, a gente ainda vai conversar futuramente essa relação dos partidos no Brasil. Agora, você imagina você vota no Tiririca como voto de protesto porque Bolsonaro e Lula não servem e se elege Eduardo Bolsonaro com voto Tiririca, mano. Exatamente. Se bem que o Eduardo Bolsonaro tem mais de 1 milhão de votos, né? Tem mais votos que o Tiririca. Ele é muito forte. Mas ele entra assim, o cara que vota no Tiririca, bota, sei lá, outras pessoas que não tem nada a ver com o Tiririca, Brad. O Tiririca nem conhece. Uma coisa, você falou da votação do Eduardo Bolsonaro, tem que ver se vai se repetir isso aí esse ano, né, cara? Não sei, né? Tem que ver. Mas ele entra. O Carlos, só pra trazer um paralelo, o Carlos caiu bastante, né? De um ano pro outro. Mas claro, ele é vereador e passa o tempo todo em Brasília, mano. Então, mas assim foi eleito, né? Mas caiu muito, né? Mas ele entrou, acho que ele entrou de novo. Não, ele entrou. Ele, aliás, só fez isso a vida dele inteira, né? Ele nunca trabalhou. Carlos nunca trabalhou na vida. Mas, mano, agora só pra voltar no assunto que tava vendo o Tiririca, eu lembrei de uma coisa. Eu sei que a gente já tá há bastante tempo aqui no podcast, mas pra complicar a questão do voto proporcional, o Tiririca, ele não tava no PRTB. Ele fez coligação com o PRTB. Então, como que funciona a coligação proporcional, que agora é a federação? 2 partidos se unem durante a eleição, se transformam em um partido só, e aí se você vota num candidato de um partido, mas ele estava coligado com o outro, você votou nos 2 partidos ao mesmo tempo. Se o, PT fez coligação com o MDB, o que acontecia muito antes, você votasse no MDB e o petista tivesse mais voto, o petista se elegia e o cara do MDB não. Você ajudava a eleger o petista. Que louco, né, mano? É louco, mas aí quando é voto direto, tu vai lá e vota tipo assim, Romário. Nada a ver, né, cara? Senador Romário, nada a ver, cara. Mas é voto direto, né? É voto direto. Mas agora... eu não tô escolhendo brasileira de futebol, tô escolhendo senador, pô. No início até que ele era bem atuante, né, cara? Depois ele deu uma sumida. Ele passou meio vergonha aí quando foi concorrer a governador, né, cara? Não teve um preparo, fazer uma entrevista, ela passou vergonha na entrevista. Vamos dizer que o arsenal dele de respostas não seja tão bom, né? Uma coisa é você dar entrevista pós-jogo, né? Se você for, olha só, se botar aqui, for discutir política aqui com o Ciro Gomes, você perde. Não tem jeito, os caras, não tem jeito. Aí chega lá, cara, um monte de profissional, não vai perder, não tem jeito. O cara te engole, vem com um maremoto de palavras. Botar o Fernando Henrique aqui pra conversar, é surra. Vai apanhar, surra. Mas qualquer Garotinho. Esses caras são profissionais, Brad. Não é surra, vai apanhar. Tu qualquer tá certo, desses caras aí que vivem disso, botar aqui, a gente vai ficar com cara de otário. A puta que pariu, velho. Você tá com a razão e você vai apanhar. Não tem jeito. Você está errado por estar com a razão. Você está errado por estar certo. Você sempre tem que estar sempre errado. Difícil, né, mano? Em casa minha mãe era assim. Quando eu estava certo, eu estava errado porque estava certo. É por isso que o debate é tão divertido. Você vê um monte de gente tentando falar que o outro tá errado, que o outro tá errado, e no final das contas todo mundo se xingando. O legal é xingar, né? Eu chego só na parte de xingar. Nunca vi ninguém mudar de voto por causa de debate. O pessoal só vê debate pra fazer meme. Não, cara, é igual o lance também do... Eu nunca vi um cara pegar uma mulher que passa buzinando pra mulher e pegar essa mulher, velho. Nunca vi, mas é que nem você falou. Você não é Brad Pitt, você não é Renato Gaúcho, porra. Não tá na porra da BMW conversível. Não, né, irmão? É só bater a mão assim, né, Xara? Você estaciona a BMW conversível, você abre a porta, daqui a pouco entra a menina ali, senta do teu lado, cara. Não precisa fazer nada. Aquele cara assim que, sabe, aquela carona de rústico. Porra, brother. Tu não é mendigo, porra. Tu não é mendigo, cara. É mulher que para pra te pegar, porra. No ombro, andar com a sacola reciclada no ombro e falar, e aí?
aquela roupa de Chaves, com a porra de um saquinho na... Com a havaiana de cada pé, né? Cara toda suja, aí tu se dá bem, velho. É engraçado, meu pai sempre falou, porra, tu parece um mendigo, as roupas que você usa, a tua barba e tal. Eu falei, agora eu acho que meu pai vai repensar essa história. Me chamar de mendigo. Pô, a mulherada... Brincadeira, hein, Elaine? Brincadeira, hein? Aí eu arrumando merda. Eu vou apanhar depois de bobeira. Chega na sexta-feira, eu tô apanhando, tô nem sabendo por quê, porque é um negócio que eu gravei pensando aqui. Mas eu acho, tá, que a gente conseguiu explicar mais ou menos, principalmente o Estevão, né, que manja pra cacete disso, conseguiu explicar mais ou menos. Você conseguiu entender, Alexandre? Entendi, perfeito. Funciona a parada, né? É complicado mesmo. Eu preferia o distrital. Eu também. Eu sou do proporcional mesmo. A gente só tem que corrigir algumas coisinhas, mas melhor que o distrital, que fica tudo na mão dos caciques de partido. Cara, a gente ainda vai futuramente falar sobre os partidos políticos no Brasil. Cara, se você foi eleito, tipo assim, o deputado Romário foi eleito, deputado federal. Chega lá, se ele não acompanhar a ordem do dono do partido, ele não pega comissão, ele não pega verba, ele não pega nada, ele fica morto dentro da Câmara. Tem essa parada também. Exato, mano. Então, todo esse esquema aí, na verdade, eu vou até começar já a ver isso aí. Tem um tema também que, conversando com o Estevão, ele falou que é interessante, que é o semipresidencialismo, né, Estevão? Sim, que o pessoal, toda eleição eles discutem e agora parece que vai pra frente. Entendeu? Então também acho que de repente é algo legal pra gente fazer um apanhado aqui e trocar uma ideia com a galera. Fica pro outro podcast. Então, exatamente, entendeu? Porque nem eu falei, teve gente que veio conversar comigo e falou, mano, vocês podiam falar, uma ouvinte falou assim, eu acompanho tudo, tá? Não é óbvio, não é aquele lance que eu tô fazendo porque uma falou, né? Uma falou, vamos fazer. Mas ela falou uma coisa que eu falei, várias pessoas podem ter dessa mesma questão. Falou, acompanham a gente, só que tem hora que elas viajam, porque não estão entendendo o que a gente tá falando. E ela falou, vocês podiam falar política para leigos, não foi esse termo que ela usou, né? Mas ela falou para explicar certas coisas, daí que veio a ideia também de eu falar do quociente eleitoral, porque é uma coisa tão presente, e é comum, por exemplo, que nem o lance do Alexandre falou, o cara teve menos voto que o outro e foi eleito e tal, e muita gente não sabe o porquê, né? Entendeu? Eu espero que a gente tenha, de alguma forma, aqui esclarecido, tá? Para pelo menos entender. Eles falam, então é assim que funciona, né? Que, na verdade, no Brasil adota um sistema misto, né? Porque presidente, governador e senador é majoritário e deputados e vereadores, e o prefeito também é majoritário, e deputados e vereadores é proporcional. Mas é isso aí. Alguma coisa a acrescentar mais, Estevão? Não, acho que a gente já cobriu até mais do que a gente tinha planejado, hein? Exatamente. O Alexandre, alguma coisa? Não, vocês falaram aí que mora em Americana e tem um lugar chamado Nova Odessa. Vocês moram no Texas, cara? Mano. Mas aqui, Alexandre, aqui foi colonizado por americanos. Tá. Santa Bárbara, tem Santa Bárbara nos Estados Unidos? Então, mora no Texas, brother. A gente, inclusive, tem em Santa Bárbara uma festa dos confederados, que fica as bandeiras confederadas lá, e que recentemente o pessoal ficou bravo com isso, mano. Deixa a gente com nossa cultura, pelo amor. Tem nenhum mexicano aí, não? Tem nenhum mexicano aí, não? Os caras invadindo. Tem boliviano, olha que piada escrota. Mas vem aqui, tem bastante, porque aqui é um polo têxtil, né? Já foi, né? Já foi mais forte, mas aqui tem bastante confecção, cara, muito boliviano, cara, vem pra cá. Que teve uma operação se você notar, ó como é que a gente muda de assunto. Tem uns anos atrás, teve operações em São Paulo, no município, na cidade, para combater essas facções não criminosas, facções de costura. E teve operação junto ao Ministério do Trabalho, Ministério Público Estadual, a Delegacia Regional do Trabalho e tudo mais, e eles migraram pro interior, cara. Aqui tem um monte de casa que você passa assim, tem aquela galera que trabalha 18 horas por dia, costurando roupa e tal,
É muito louco isso, cara. Fecha parênteses. Vou encerrar, né? Como é que eu vou encerrar? Teve uma entrevista hoje que eu fiquei bolado essa semana, que o General Mourão tirou a máscara do Flamengo, botou da bandeira do Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e vai se candidatar ao Senado lá pelo Rio Grande do Sul na eleição majoritária, né? Ué, mas ele é de lá? Ele é do Sul, ele nasceu do Sul, morou aqui no Rio, né? Ele é do Sul. Ele é gaúcho. Pô, e ele é flamenguista? É porque morou no Rio, né, cara? Pô, mas daí? Não tem nada. E a origem da família dele também é Manaus. Ele também tem uma parte da família que é de Manaus. Puta, né? Tem que nem ter um cara aqui, tá no grupo lá, o mineiro. Ele nasceu Imagina em ele. Imagina Mourão. Porra, que porra é maluquice essa? Imagina Mourão presidente do Senado. Aí vai começar a ficar coisa bonita aí pra gente aí. Tem chão aí, né, garoto? Tem chão aí, né? Tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Mas tá bem nas pesquisas. Mas pesquisa não vale nada, segundo você? Não vale nada, Brian, não vale nada. E decide aí, porra, vale ou não vale a pesquisa? Intenção de voto. Beleza, então, galera? Mais alguma coisa? Acho que é isso. Eu vou me inscrever agora lá no site no Instagram lá do Estevão. Escreve lá, cara. Escreve lá que é bom. Fala pra O menino é bom. Fala pra tua ouvinte lá que queria política pra leigos, que lá tem. Beleza, vou falar também. Amanda, fica o recado aí. Aí a gente vai ver se você ouve mesmo, que tá no final do episódio, é pra você ouvir. Beleza, galera? Alexandre, muito obrigado, cara. Valeu. Estevão, muito obrigado também. Estevão, quiser deixar seu arroba aí. De novo, né, mano? Essa piada vai ser sempre, velho. Tem uma outra. Quem quiser seguir conteúdo de política, Estevão M. Gouveia. No Instagram, né? No Instagram. Beleza. Galera, o episódio vai ficar disponível no Spotify, Google Podcast, no Anchor, no Deezer, no Amazon Music, também no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, por favor. Curtam o vídeo. Sigam a nossa página também no Instagram. Sigam a página do Estevão também. Sigam a do Alexandre também, que não tem nada, mas sigam o Alexandre também. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado novamente, Alexandre, Estevão. Bora para mais um depois. Fomos! Valeu! Até mais. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Velcro deve ter saído com o Dr. Mário pra passear, Brian. É engraçado, né, mano? O cara daquele tamanho com um cachorrinho pequenininho, né, velho? Você imagina o cara vai sair pra passear com esse tamanho todo dele com fila, vai ficar segurando fila. Porra. Ele vai com o cachorrinho que se ele tropeçar, ele pisa em cima. E mata. É foda. Estevão, se eu falar alguma besteira aqui, irmão, você corrige, hein, mano? Eu não, vou deixando. Depois no final eu falo tudo de novo, só que certinho. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.